Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, onde nós estamos aqui estudando o livro Segue-me, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico, onde nós vamos estudar hoje a 12ª lição, por título Sem Ruídos. E é comum, nós já sabemos disso daqui, né? Todas as vezes eu repito, esses títulos são estudados por Emmanuel, onde ele busca algumas frases do Evangelho, da Bíblia. E nesse estudo aqui, o nosso irmão Emmanuel busca para nós, lá em João, no capítulo 16, no item 13, a seguinte frase: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. Ou seja, palavras de Jesus. Mas, como sempre, eu vou na Bíblia, busco esse trechinho na Bíblia, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. E quando isso aqui, lá em João, está no capítulo 16, no versículo 13, eu quero pegar hoje, né, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos aproveitar um pouquinho antes do que foi dito, porque eu penso que é de fundamental importância para todos nós espíritas, um pouquinho antes no capítulo 14, que vai do capítulo 14 do item do versículo 15 a 17 até o 26. E um pouco antes disso daqui, ou seja, esse aqui que está em João, capítulo 16, versículo 13, é um complemento do que Jesus disse lá no capítulo 14. E que é um trechinho bem conhecido para nós, que está no nosso Evangelho, lá no Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte para nós: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14. Logo em seguida, no capítulo 16, João também diz essa frase. E foi essa frase que Emmanuel pegou para poder estudar aqui conosco. E nós vamos aqui agora fazer as nossas breves reflexões em cima do texto do Emmanuel, talvez tornando o texto um pouquinho mais próximo de cada um de nós. Então veja bem, o Emmanuel fala o seguinte, que quando Jesus esteve no nosso meio encarnado, um pouquinho antes de nos deixar, de desencarnar, Jesus então se reúne com os seus apóstolos e ele então faz essa promessa que ele ia rogar ao Pai para que o nosso Pai, que é Deus, enviasse para nós um outro Consolador que pudesse trazer para nós a explicação de tudo aquilo que ele, na época, não poderia dizer de forma clara. Então, nós, espíritas, né, temos conosco que a doutrina espírita não é nada mais e nada menos do que a realização da promessa do nosso Mestre Jesus. Ou seja, é o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita ela veio trazer para nós a explicação, a explanação, a simplificação, o clareamento de tudo aquilo que Jesus havia dito em forma às vezes simbólica no passado, porque as pessoas não iam entender, mas que agora todos nós podemos compreender, porque a doutrina espírita e os espíritos trazem para nós esses ensinos do nosso Mestre Jesus esmiuçadamente, aonde nós passamos a compreender e entender melhor aquilo que Jesus queria dizer naquela época. Mas o que o Emmanuel vem trazer para nós como reflexão, ele diz o seguinte, que o caminho de toda a verdade é somente Jesus.
e que quando Jesus veio ao mundo, ele preparou, ele organizou a terra, trazendo aqui os homens que eram necessários para fazer aqui a divulgação do Evangelho, né? Essa divulgação do Consolador prometido, que era o Espírito de verdade. Ele veio trazer junto, né, alguns homens com o intelecto um pouco mais avançado, com o amor um pouco mais avançado, e que ele então preparou a terra para que pudesse receber, né, o Consolador prometido, né, que era o Espírito de verdade, que é o Espírito de verdade, que é para nós aqui a nossa doutrina espírita, trazendo a explicação de tudo o que Jesus não poderia ter dito no passado. Só que ele fala para nós o seguinte, que quando Jesus preparou a vinda desses homens para cá, no planeta Terra, nesse nosso planeta, aconteceu que também junto com eles vieram alguns espíritos ainda ignorantes e que trouxeram consigo, misturados, né, com todos esses homens, ainda aquelas coisas das trevas. Então, houve no meio de todos esses homens, de todos esses religiosos, de todos esses homens intelectuais, na arte, na ciência, em todos os setores, né, da nossa terra, veio também, junto com esses homens, alguns que ainda eram ignorantes e que traziam consigo ainda muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade, e aonde eles fizeram então uma deturpação daquilo que Jesus queria trazer para nós. Ou seja, esses homens, mais uma vez, esses espíritos das trevas, mais uma vez infiltrado no nosso meio, e que hoje acontece com uma frequência muito grande, nós estamos vendo em todos os momentos na nossa vida, eles veio trazer, né, junto com o egoísmo, a vaidade, o orgulho, ele veio trazer aqui algo que viesse nos confundir, onde nós hoje ainda vivemos nesse mundo, mas ainda com muitas incertezas, ou seja, não conseguimos ainda sedimentar e estruturar a nossa fé em Deus e em Jesus, justamente porque essas vaidades, orgulhos e egoísmo ainda fazem com que nós nos confundamos e os nossos sentimentos, pensamentos e o nosso intelectual acabam por se perder envolvidos na matéria. Mas o que é o título? Ele diz o seguinte para nós, que as trevas, elas são barulhentas, elas gostam do barulho, elas trazem muito ruído. Mas Jesus quis dizer para nós, e depois o Emmanuel vem explicando para nós aqui, que se nós continuarmos e perseverarmos no bem silenciosamente, sem ruído, porque é para isso que serve a religião, é para que haja a mudança, porque se formos pensar bem, para que é que serve a religião na nossa vida? Só tem um sentido a religião para nós, único e exclusivamente para nos transformarmos em pessoas, em espíritos melhores, ou seja, em espíritos bons. A religião, ela serve para nos transformarmos em espíritos bons. Ela só serve para isso, para nós nos transformarmos em algo melhores, em evolução, para nós nos transformarmos naquilo que está voltado ao amor. Então o Emmanuel pede e vem falar para nós que nós não vamos guerrear contra esses outros espíritos ignorantes, mas que nós vamos em silêncio, nos dedicando a cada dia mais à prática do amor, à prática do serviço ao nosso próximo, à prática do servir em nome de Deus e em nome de Jesus, praticando entre nós o amor silenciosamente, é que, com o passar do tempo e devagarinho, nós vamos então conquistando, ou seja, será através do ensino do nosso Mestre Jesus, através das religiões ensinando a nós nos tornarmos pessoas melhores, é que nós então, perseverando na prática do bem, onde um dia nós vamos poder dizer, eu venci o mundo, nós então, em silêncio, juntamente com Jesus, vamos nos tornando aqui os espíritos amorosos na face da terra, cumprindo aqui então da nossa parte, ou colocando um pouco da nossa parte no cumprimento
da promessa do nosso Mestre Jesus. E para podermos encerrar, eu vou ler o último trechinho aqui do Emmanuel, onde ele diz o seguinte: mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito de verdade vem como a luz que combate e vence as sombras, sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho para que os homens vejam o amor. Cabe a nós fazer com que, através da nossa luz, os homens vejam também o amor, que constitui o guia único para todos até a redenção. Então fica aqui hoje, as nossas breves reflexões, para que nós possamos então tirar aqui o nosso proveito. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça e continue nos amparando. Fiquemos todos com Deus.